Eu sou o Peterson e seja bem-vindo ao Peterson Projects. Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre consumo, porque o consumo que aparece na mineração não é o consumo total que a sua máquina está puxando da sua rede elétrica. Então, por exemplo, se ele mostra ali que a sua placa está consumindo 80 watts, não necessariamente é só 80 watts, porque a placa-mãe puxa energia, o processador também puxa energia, a memória e assim por diante. Então, cada componente que nós temos dentro do nosso computador, ele também vai estar consumindo um pouco da energia total da sua máquina. E isso, no final do mês, vai vir na sua conta de luz. Então, é muito importante não usar só o valor de consumo da sua placa de vídeo, mas também o consumo do seu computador como um todo. Aqui eu queria mostrar para vocês então um acesso à máquina que está fazendo a mineração. Não é minha máquina principal, eu faço ela acesso pela rede. Então aqui eu vou fazer um acesso via RDP, que basicamente a minha máquina ela tem um IP dentro da minha rede e esse IP ele fica sendo então o meu ponto de acesso via protocolo RDP para essa máquina. No caso aqui é 117, ele me pede a senha dela e aí então eu consigo fazer o acesso. Nessa máquina eu normalmente deixo aberto um monitor para saber mais ou menos quanto que o meu processador está puxando. Esse é um valor bem importante porque ele vai servir como um apoio para quando a gente for fazer uma estimativa, porque se você não tem watímetro, você precisa pelo menos ter uma noção do valor que a sua máquina vai estar puxando para não ter nenhuma surpresa no final do mês. Então aqui, esse programa aqui ele é bem legal, é o CPU ID HW Monitor, né, de hardware, então ele vai estar fazendo o monitoramento do seu hardware. Ele mostra aqui alguns componentes que estão ligados na minha máquina, mas infelizmente nem todos vão aparecer o consumo em watts, que é uma informação que é muito importante para a gente conseguir descobrir quanto que a máquina está puxando. Então nesse caso aqui, eu consigo ver que o meu processador, que é bem antigo, ele é da AMD, é um FX 6100 com 6 cores. Eu fiz um underclock bem agressivo nele e consegui então reduzir aí de 90 watts para 30 watts. Depois a gente pode fazer um vídeo aí também para apresentar para vocês como que foi atingido esse valor. Tá? Aqui, então ele está oscilando de 29 a 35 watts, a gente pode dizer então mais ou menos aí uns 30 watts, para ficar mais fácil o nosso cálculo. Aqui também tem o consumo das placas de vídeo. Agora essa máquina está minerando, então aqui uma está puxando 78 watts, a outra está puxando aqui em torno de 75, e esse aqui são valores também bem importantes para a gente poder saber quanto que a máquina está puxando. Se você está minerando com o Nice Hash, ele também já mostra para você ali no próprio Excavator, que é no caso aqui o que eu utilizo. Ele mostra ali que o Dagger Hashimoto está utilizando tantos watts, a eficiência é tanto, e ele te mostra essas informações. Se a gente der uma olhada no consumo, existem algumas informações que são úteis para a gente. Por exemplo, se a gente procurar quanto uma placa-mãe do tamanho ATX, que é um tamanho maior, que é no caso que eu utilizo aqui na minha rig, a gente consegue descobrir ali mais ou menos que ela consome uns 40 watts, 50 watts. O processador ele ficou sendo apresentado ali no Hardware Monitor, aquele programinha que eu apresentei para vocês. A memória, a gente pode ver também que cada tipo de configuração tem um consumo de um valor específico de watts. E se a gente trouxer essas informações, a gente consegue ter mais ou menos uma base de watts que o nosso computador consome, além, claro, do consumo das placas de vídeo. Vamos lá. Então, se a gente falar que a nossa placa-mãe consome em torno aí de 40 watts, se no meu caso aqui eu tenho dois pentes de memória de 4 GB, ao pesquisar percebi que são em torno de 5 watts cada um, então aqui nesse caso é 5 watts vezes 2. Também nós temos o caso do processador, que se mostra ali tendo 30 watts no programa que a gente estava utilizando, e cooler eu tenho
3 coolers na minha rig, que inclusive é um gabinete que está fechado, porque o fluxo de ar está bem tranquilo, está em torno de 60 a 61 graus, então tranquilo de fechar ele, não preciso deixar aberto, até porque eu tenho 2 gatinhas e elas são bem curiosas, então tem que cuidar para elas não entrarem no gabinete, né, alguma coisa acontecer com elas, então é bem importante para a própria segurança delas também manter o gabinete fechado. Cooler eu tenho 3, então pesquisando aqui são 5 watts por cooler mais ou menos, e a gente faz por 3. Ao avaliar aqui toda essa soma, a gente vai ter o que? 40 mais 10, 50, 80, 95 watts mais ou menos. Então, a gente tem um consumo de mais ou menos 95 watts, sem contar o quanto que as placas de vídeo estão consumindo. Então, nesse caso, vão ser 95 watts mais, no meu caso, cada placa tem 80 watts vezes 2. Esse fica sendo o meu consumo total, que vai estar dando em torno aí de 255 mais ou menos. Vamos dar uma olhada. 95 mais 160, 255. Exatamente. Então, 255 watts seria o consumo total da minha rig. No vídeo anterior a gente calculou o custo para 160 watts, ou seja, só levando em conta a placa. Mas nesse caso a gente vai levar em conta o custo da rig inteira. Então seriam 255 watts ao invés dos 160 que nós calculamos anteriormente. Então seria aqui 255 dividido por 1000 vezes 24, que é a quantidade de horas que a minha placa, que a minha rig vai ficar ligada, vezes 30, que seria uma média aí de dias que num mês. Um mês, na sua média, aí vai ter seus 30 dias. Multiplicado também pelo custo do quilowatt-hora, que no meu caso aqui é 83 centavos. Certo? Esse aqui vai nos dar o valor correto do que eu deveria esperar que viesse na minha conta de luz. Então, se eu fizer aqui 255 dividido por 1000 vezes 24 vezes 30 vezes 0,83 centavos, vai me dar em torno aí de R$ 152 por mês a mais de luz. Esse aqui é o meu watímetro ligado. Ele vai estar mostrando aí em torno de 80, 85 watts de consumo. De vez em quando ele tem alguns picos acima de 100 e ele retorna para o consumo normal. Depois eu vou fazer o início da mineração. Eu vou iniciar a mineração na minha máquina e a gente vai ver que esse valor ele vai subir bastante. Ele vai começar a subir e vai nos mostrar então quanto de fato que essa máquina consome para fazer a mineração. E a gente vai ver se mais ou menos aquele cálculo que a gente fez anteriormente vai chegar perto ou não do que o watímetro mostra. A gente viu ali então que a máquina parada ela vai consumir entre 80 e 85 watts, e quando a gente liga a mineração deveria subir então na teoria 160 watts, né? Que é o que acontece aqui nesse caso. Claro que os 80 watts, 90 watts que ele mostra ali, as placas de vídeo elas também têm um consumo quando elas estão em idle, né? É um consumo ali relativamente baixo, mas elas também consomem. Nesse caso aqui o que mais importa é o consumo final, que de fato fecha bastante com o consumo que a gente calculou ali naquele momento. Então a gente percebe que as placas de fato vão consumir 160 watts, porque foi a oscilação que aconteceu no momento do início da mineração, e a máquina parada consome de 80 a 90 watts ali também. Então é isso, pessoal, esse foi um vídeo mais rápido aqui para a gente poder aprender a como calcular de uma forma aproximada o consumo de energia da nossa rig, para que a gente não tenha nenhuma surpresa negativa no final do mês. E basicamente ele visa tentar te ajudar a você conseguir descobrir exatamente qual é o lucro real que você vai estar tendo. Porque às vezes a calculadora do NiceHash ela não te mostra uma coisa muito próxima da realidade.
que foi mais ou menos o que aconteceu comigo, né? Calculei ali e vi, opa, não é bem o que está acontecendo para mim, nesse caso. Então eu comecei a buscar outras formas de fazer o cálculo para poder descobrir exatamente, né, um pouquinho mais próximo da realidade do que eu estaria gastando e do que eu estaria recebendo como lucro. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.